Nossa, isso, né? Curso de extensão. Posso começar? Pode começar. Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Fernando Barzotto. Eu sou professor da Faculdade de Direito da URGS e, a convite da professora Temis Silveira, Dresta Silveira Bruveira, estamos aqui, tá, para uma pequena aula do nosso curso de treinamento de cuidadores de idosos. E o tema da nossa aula de hoje é fraternidade e cuidado, tá bem? Então a gente vai querer ver, nós vamos fazer uma abordagem aqui ética da atividade do cuidador, tá bem? Toda ela orientada pelo conceito, pela ideia, pelo princípio da fraternidade. Então a gente vai começar definindo o que é cuidado, para depois relacionar com a fraternidade. E a definição que eu dou é coisa de professor, tá? Vai ter 3 R's para a pessoa poder lembrar, né, quando estiver lá cuidando, lembrar dessa definição. É uma atividade refletida e respeitosa de responsabilizar-se pelo bem do outro. Parece complicado, mas não, tá? A gente vai pegar cada um desses elementos. Vamos começar pelo primeiro. É uma atividade refletida. Olha, o cuidado é uma atividade pensada, é uma atividade estudada, tá? Você precisa saber cuidar, ok? Por isso que estão fazendo, né? Por isso que um curso como o nosso é tão necessário. Depois, o respeito. O cuidado é uma atividade que considera o outro na sua autonomia. Vocês sabem, aqui eu já tive vários testemunhos, né, das cuidadoras, como é importante, né, no cuidado da pessoa idosa, dar o máximo espaço para que ela seja independente, para que ela seja autônoma, para que ela possa fazer as coisas por iniciativa e decisão própria. Depois, né, por fim, então, a responsabilidade, tá? O cuidado é uma atividade que responde às necessidades do outro. A ideia de responsabilidade aqui a gente vai, né, tentar esclarecê-la pela ideia de que ser responsável por alguém é responder às demandas e às necessidades dessa pessoa, tá? Bom, com essa definição de cuidado, a gente pode ir para a definição de fraternidade. E depois vamos tentar relacionar as duas, tá? A fraternidade também são 3 R's, tá bem? A fraternidade é uma virtude, é um princípio da pessoa. Tem pessoa que é fraterna, pessoa que não é, que é menos fraterna, tá? Mas aqui nós vamos tentar desenvolver a ideia de fraternidade como uma relação, tá? Onde o cuidador e a pessoa cuidada estão em relação. Então, são 3 elementos aqui, né? É uma relação de respeito e responsabilidade recíprocos. Então, a gente já viu isso aí, né? Tá? O cuidado é uma atividade refletida, então o primeiro elemento é a reflexão, de respeito e responsabilidade, né? E por sua vez, né, o cuidado. Por sua vez, a fraternidade é uma relação. Por que eu digo uma relação aqui? Porque os cuidadores que a gente está formando, eles são remunerados, tá? Então o cuidador cria um valor para a pessoa cuidada, mas a pessoa cuidada também dá um valor para a pessoa que cuida, tá bem? E a gente vai ver quando a gente vê a questão da reciprocidade aqui. Então uma relação, tá, pessoal? Não é unilateral, unidirecional, não é só de um para o outro, tá? Você também recebe alguma coisa da pessoa. Então aqui a fraternidade é uma relação de respeito e responsabilidade, a gente já falou isso lá em cima. Mas qual é o toque da fraternidade? Porque o cuidado pode ser pensado só a partir do cuidador, né? É só a partir do cuidador. Mas quando a gente pensa fraternidade, a gente pensa que o cuidador também tem que ser cuidado, de certa maneira, tá? Você também tem que criar um valor para ele. Então, por isso que a gente entrou com essa outra
conceitinho. Reciprocidade. Tá? E eu, estimulado aqui, pelas pesquisas de fraternidade, fui atrás desse conceito e foi muito interessante, porque ele vem de uma palavra latina que, se me permitirem aqui, vou colocar aqui debaixo da fraternidade, reciprocum. Tem 4 raízes, tá? Re é o movimento de voltar, de vir, tá? Deu a marcha ré, retroagiu, tá? Si é a mesma raiz de cinética, aquilo que fala do movimento. Então, o re é o vir, o si é o movimento, o pro é o movimento proativo, progresso, é o movimento de ir, e o cum é com o outro, Então, é o movimento de ir e vir com o outro. Você faz o bem e você recebe o bem. Tá? Então, aqui a gente tem uma definição de fraternidade enfatizando o aspecto da relação. Eu quero mostrar, passei um pouco, mas eu acho que ainda dá tempo aqui, mostrar a relevância do trabalho que vocês fazem. Tá? E o contexto, e por que a professora Temes tomou essa iniciativa e reuniu tantas pessoas para formar melhor as pessoas que vão cuidar. Porque o cuidado hoje, o cuidado de idoso é uma demanda muito forte da sociedade. Talvez seja um dos maiores problemas sociais que nós temos hoje no Brasil. Vejam os dados aqui, nós que estamos aqui no Rio Grande do Sul. As mulheres têm aqui uma expectativa de vida de 79,3, eu arredondei por 80 anos lá, tá? Os homens, 73 anos. Mas vejam, 20% da população já tem 60 anos ou mais. É o maior índice do Brasil, tá? São 2.200.000 pessoas que estão nessa faixa. Isso é mais do que os jovens com 15 anos e menos, que são só 17%. Ou seja, a gente fala muito da infância, adolescência, tá? E temos que falar, é claro, mas em termos numéricos, em termos quantitativos, tá? Hoje o nosso problema, o nosso foco deve ser o idoso, E por fim aqui, dos 20 municípios mais idosos do Brasil, 19 estão no Rio Grande do Sul, tá? Então é uma característica muito nossa, é um problema social muito nosso, o qual a gente vai procurar responder, tá? Estudando e se formando, tá bem? Então, esses 3 elementos aqui, vou mencionar um pouco cada um deles, o respeito, a responsabilidade e a reciprocidade, e com isso a gente encerra essa parte conceitual, tá bem? Então, primeiro, o respeito pela liberdade do outro. O que é ser livre? É você deliberar, você decidir e você fazer. Porque se a pessoa não pensou antes de fazer, ela não é livre. Se ela não decidiu, ela não é livre. E se ela decidiu e não consegue fazer, ela também não é livre. Tá? Então, o respeito é uma atitude perante a liberdade do outro. A gente fala muito em autonomia, Autonomia do idoso. Tá? O outro é independente. Eu tenho que cultivar a sua independência. Tá? Então, aqui no respeito a gente pode colocar, vou apagar. Espero não estar atrapalhando aqui a visão de vocês. O respeito a gente vai colocar a independência. Vejam, tá? Depois, vamos começar pelo respeito, então. O outro é independente. Toda atividade do cuidador, o foco dele deve ser isso. Aliás, é isso que diferencia a fraternidade da solidariedade. Na solidariedade, o outro é dependente de mim. Tá? Aquele que tem poder, dinheiro e saber, ajuda aquele que não tem poder, não tem dinheiro e não tem saber. Tá? Mas na fraternidade não é assim. Você sabe que na relação entre irmãos, tá? Se um arruma a cama, o outro tem que arrumar a cama. Tá? Se alguém tira a mesa no dia ímpar, tá? Eu tenho 2 filhos, e eu coloquei que o menino tem que lavar a louça no dia ímpar e a menina no dia par. Aí o
mês correu bem até chegar no dia 31. E meu filho falou, pô pai, dia 31 é dia ímpar, dia 1º também é dia ímpar. Entendeu? Então, entre os irmãos não tem esse, tá? É uma relação aqui entre iguais, em que cada um, na sua liberdade, tem que contribuir, tá? Para o bem comum. Tá? O outro é independente. E os exemplos, né, que vocês aqui com a professora Kemes, vocês vão discutir os exemplos, tá? E as narrativas e as histórias que vocês têm, os momentos e as estratégias que vocês tiveram, tá? Para incrementar a independência e a autonomia das pessoas cuidadas. E com isso vocês vão enriquecendo o grupo, vão esclarecendo para vocês mesmos, né? Para vocês mesmas o que vocês estão fazendo, tá? E essa é uma dimensão muito importante do processo formativo aqui do nosso curso, tá bem? Depois, segundo, a responsabilidade pela necessidade do outro. Essa é a solidariedade. Claro, né? Eu preciso dar um banho, eu preciso dar comida. Se a pessoa naquele momento ela não consegue, tá? Por si mesma, fazer as atividades próprias do seu cotidiano, então eu auxilio, tá? Essa responsabilidade para o outro é o momento da solidariedade. Mas vejam, né? Eu ingresso nesse movimento e talvez ele seja majoritário durante o dia, né? Que talvez a minha pessoa cuidada tenha um mínimo de independência. Mas esse tem que ser o meu horizonte. Essa é a minha pergunta cotidiana. Estou dando a comida para ele na boca, mas será que não há um modo dele conseguir fazer isso sozinho? Tá? Esse é o horizonte da pessoa. Ou seja, não é o horizonte da mera solidariedade, mas é um horizonte da fraternidade, um horizonte que inclui o respeito, tá? E o cultivo da independência do outro. E por fim, tá? A reciprocidade. Tá? Aqui então, a responsabilidade pela necessidade do outro, o outro é dependente, né? Então aqui a gente tem a dependência. E aqui na reciprocidade, a gente tem a interdependência. A interdependência. Eu e o outro somos interdependentes, né? Na responsabilidade, tá? No respeito pela liberdade, o outro é independente. Tá? Na responsabilidade, o outro é dependente. Na reciprocidade, há uma interdependência entre eu e o outro. Eu e o outro somos interdependentes. A pessoa cuidada depende do trabalho, né? Da cuidadora. E a cuidadora depende da remuneração da pessoa. E aqui nós temos uma relação de interdependência. Tá? A atividade da cuidadora não é uma atividade de uma ONG, tá? Com base na solidariedade, isso tudo é muito importante. Mas olhem a dimensão do problema. Isso aqui a gente não vai resolver com ONGs, não vai resolver com prestações estatais, tá bem? A gente vai ter que fomentar essas relações de fraternidade, onde a pessoa cuidada, tá? Ela cria um valor, tá? Para a cuidadora ao remunerá-la, e a cuidadora cria um valor para a pessoa cuidada, tá? Ao prestar o seu auxílio, tá bem? Então vejam que esses são os nossos pontos, né? Coisa de professor, tá? 3 R's, né? O cuidado é uma atividade refletiva, tá? De respeito pela liberdade e autonomia do outro e responsabilidade pelas suas necessidades. O que é a fraternidade? Fraternidade é uma relação de respeito, que já foi definido aqui, e de responsabilidade. Mas é uma relação recíproca. Você respeita a autonomia, mas também tem que respeitar a autonomia da cuidadora. A cuidadora tem que ter uma certa margem, entendeu? A família não pode determinar, tá? Elemento por elemento, mesmo porque a família não tem a formação, tá bem? Então, tem que se respeitar. E a própria pessoa cuidada tem que confiar, tá? E tem que atribuir, tem que respeitar, né? E conferir autonomia e independência também ao cuidador, para ele tomar as estratégias e atitudes que ele acha mais adequadas. A gente falou que isso é o respeito, então, que é recíproco, e a responsabilidade recíproca a gente falou. Cada um está atendendo uma necessidade do outro, tá? Ok? E com
finalizado aqui, gostaria muito de ouvir as histórias de vocês em cima desses conceitos, porque isso aqui é uma tentativa de iluminar o quê? A experiência de vocês, é a vida de vocês. Tá? Vocês já vivem assim, vocês já agem assim. Tá? A tarefa um pouco da filosofia, né, é você esclarecer, tá, os fundamentos da nossa experiência de vida. Tá? Quais são os fundamentos da atividade do cuidador? O cuidado e a fraternidade. Foi isso que a gente pretendeu fazer aqui. Tá? Espero que seja útil para vocês. Muito bem.